44 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, por favor, abra a Bíblia de vocês aí também, vocês que têm a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, cubra-nos, ó Pai, com a tua bênção, Senhor, e com a tua graça. Toca, Senhor, eu te peço, nas nossas mentes. Toca, Senhor, eu te peço, nos nossos corações. Dai-nos direção, ó Deus. Dai-nos força, Pai. Dai-nos convicção, Senhor. Dai-nos certeza de fé, ó Pai, para que nenhum de nós, Senhor, venhamos ser enganados, para que nenhum de nós, Senhor, venhamos a cair em laço, mas que nós possamos permanecer firmes, ó Pai, na direção do Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o maior valor. Irmãos, quando nós falamos de valor, nós estamos falando daquilo que vale muito. Nós estamos falando de algo em que muitas marcas que trabalham nos dias de hoje usam o valor. Como que você descobre o valor? Vamos supor que você queira comprar um par de sapatos. Você vai observar que você vai ter várias marcas de sapato e preços diferentes. Quanto mais valor tiver a marca, mais caro vai ser o sapato. Na maioria das vezes, o sapato ele é feito da mesma maneira, usado ali mais ou menos o mesmo material para realizar a confecção do sapato. Porém, o que diferencia aquele sapato do outro é a marca. Não só relacionado aqui a sapatos, mas a qualquer coisa que você puder imaginar. Tudo nessa vida que nós vivemos aqui na Terra tem um valor. Se você olhar para a cobertura dessa mesa, as toalhas, aquelas toalhas têm um valor. Se você olhar para essa Bíblia aqui que eu comprei na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, ela teve um valor. Se você olhar para essas bandeiras que estão penduradas aqui, para essa bandeira grande aqui atrás, teve um valor. Tudo que você está usando agora, roupa, sapato, tudo que você está usando tem um valor. Então você vai observar que o valor ele vai variar
variar de pessoa para pessoa. Algo, por exemplo, que tem muito valor para mim, pode não ter para você. Talvez você não, por exemplo, compraria uma camisa do time A, mas você compraria uma do time B, porque é o seu. A camisa do time B pode servir até de pano de chão na casa da pessoa que torce para o time A, porque aquela camisa não vale nada, ela não tem valor. E muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou usar essa camisa como pano de chão, para desprezar o valor que aquela camisa tem. Vocês com certeza, no decorrer da vida, já observaram que determinadas coisas têm valor para uma pessoa e para outra pessoa não tem nenhum valor. E o que é que nós temos que compreender? Nós temos que compreender o quanto o reino de Deus tem valor para nós. O quanto pertencer a Deus tem valor para nós. Isso tem um valor alto ou tem um valor baixo? Qual é o futuro que você quer que os seus filhos tenham? Você tem que avaliar se o futuro dos seus filhos vale muito ou vale pouco. Você tem que avaliar tudo na sua vida pelo valor. Se tem muito valor, então você cuida mais, você dá mais atenção, você paga mais caro. Por que uma pessoa paga caro por determinadas camisas? Eu nem vou falar os valores de camisa de futebol, mas tem time de futebol que a camisa vale R$300, mas tem time que é 180. Por quê? Porque está valorizado daquele. Aí você vai na loja e você vê, olha, a camisa do time tal está custando menos da metade do preço da outra. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque, como eu disse a vocês, depende do valor que as pessoas dão para aquele produto. Agora nós temos também uma questão pessoal. Qual valor você dá, por exemplo, para sua mãe, para o seu pai? Qual valor você dá para os seus filhos? Qual valor você dá para as pessoas que estão ao seu redor? Se uma pessoa ela tem muito valor para você, você vai ouvir o que ela está falando, você vai dar atenção para ela, você vai querer saber o que ela está pensando, você vai gastar tempo com ela, investir tempo nela. Agora, se aquela pessoa não tem nenhum valor para você, se ela te ligar, você não vai atender. Se ela te mandar mensagem, você não vai responder. Por quê? Porque aquilo ali não é uma prioridade, não é algo que você quer atender, ou seja, tem pouco valor. O grande problema que nós temos é o quanto de valor nós damos às pessoas, aos bens materiais e ao reino de Deus. E aqui eu quero que você reflita, eu quero que você pense, porque se você dá muito valor às coisas de Deus, se as coisas de Deus são o maior valor da sua vida, então você encontrou a pérola preciosa, você encontrou o tesouro do campo. Mas vamos supor que as coisas de Deus para você, o reino de Deus para você, não tem todo este valor. Aí você começa a negociar, você começa a querer dizer assim: bom, isso aqui não é tão valioso, então eu vou negociar com isso, eu não vou ficar muito, eu não vou prestar muita atenção, eu não vou fazer direito, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu não estou interessado. Quando você vai, por exemplo, numa empresa, numa loja, numa firma, e você observa o comportamento dos funcionários. Quando você vai fazer uma consultoria numa empresa, no comércio, você faz uma observação. Normalmente hoje o consultor ele vai analisar as imagens do circuito interno, porque toda loja hoje, todo comércio, toda indústria tem o seu monitoramento interno. E através daquele monitoramento, você vai observar qual é o comportamento daqueles funcionários. Você vai observar como você é atendido, como você é tratado. Nas grandes empresas, os empresários têm feito algo extraordinário. O que acontece? Uma que eu posso contar para vocês, um empresário
o seu rosto, colocou bigode, colocou peruca, colocou todo tipo de roupa, e ele entrou na empresa como se ele fosse um ajudante de carga. Ele entrou ali para saber como é que o supervisor ia tratar ele, como é que o gerente ia tratar ele, como é que o motorista ia tratar ele, como é que os funcionários ao redor iriam tratar ele. Então, ele entrou para trabalhar na empresa como carregador, como aquele que ia carregar os caminhões. Agora tinha um detalhe: ele simulou que ele tinha um problema de saúde, que ele não podia pegar muito peso, e ele queria ver se os funcionários dele iriam ajudar esse homem que tinha conseguido arrumar um emprego, mas que tinha um problema de saúde, não tinha muita força. E aí ele então se surpreendeu, porque na empresa dele ele observou que o gerente tratou ele bem, o supervisor tratou ele bem, as pessoas que estavam ajudando a carregar os caminhões também ajudaram ele a dividir o peso com ele, os motoristas trataram ele bem. Então, depois de que ele passou aquele período, ele veio e se revelou e falou: olha, sou eu o dono da empresa e tal, e ficou todo mundo surpreso. Mas por que este empresário fez isso? Porque ele queria saber qual era o padrão de qualidade, qual era o valor que aqueles funcionários davam para a sua empresa. Ele perguntava: o que você acha do fulano de tal? E era ele mesmo. O que você acha dos benefícios da empresa? O que você acha da forma como você é tratado? Irmão, já pensou? Se Jesus estiver aqui agora no meio de nós, vendo qual é o padrão de qualidade, se você o cumprimenta, se você conversa com ele, se você dá atenção para ele, se você está junto dele, será que eu e você passaríamos no teste de qualidades de Deus? Será que eu e você passaríamos no teste de valor de Deus? Será que nós damos valor à sua obra? Será que nós damos valor à sua igreja? Será que nós damos valor aos seus propósitos para nós? Aqui é que está a questão. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Não preciso de ninguém chegar para mim para falar: olha, você está fazendo aquilo de errado. Eu já estou sabendo. Não preciso de ninguém chegar para você e falar: olha, você está sendo um mau pai, você está sendo uma péssima mãe, você está sendo uma pessoa negligente, você não está fazendo o serviço da forma correta, você não está mantendo o padrão de qualidade. Não precisa. Basta que cada um de nós possamos observar qual é o valor que nós damos aos bens materiais, qual é o valor que nós damos às pessoas e qual é o valor que nós damos para a obra de Deus. Qualquer pessoa quer saber qual o valor que as pessoas ao meu redor estão me dando, qual o valor que eu tenho para a minha comunidade, qual o valor que eu tenho para a minha família. E aqui, meus irmãos, Deus, Ele fala exatamente disso no texto que nós lemos. Ele fala sobre o reino dos céus. Ele fala sobre as pessoas que dão valor ao reino de Deus. Ele fala das pessoas que dão valor àquilo que é importante para Deus. Você precisa compreender que existe um Rei dos Reis e um Senhor dos Senhores. E nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para agradá-lo. E nós precisamos dar o maior valor a Ele. Nós precisamos dar a Ele tudo que nós temos de melhor. Nós precisamos oferecer a Ele o nosso melhor louvor, o nosso melhor trabalho. Nós precisamos oferecer a Ele tudo aquilo que nós temos de melhor na nossa vida. E aqui eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver de uma pessoa precisa ser Cristo. O viver de uma pessoa precisa ser o Senhor. Então a base para nós é dar toda a importância. Se Cristo é a nossa vida, então nós compreendemos
Romanos 14:17, diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus, ele não está aparente aos nossos olhos, mas o reino de Deus é tudo quando você recebe ele como tudo. Então preste atenção nisso. Você vai fazer no reino de Deus tudo aquilo que você toca. Você vai fazer no reino de Deus tudo aquilo que você vive no seu dia a dia. Você vai consagrar tudo para Deus. Você vai consagrar tudo para a glória de Deus. Você vai fazer tudo para a exaltação do nome do Senhor. Lá também em Lucas, capítulo 17, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus, ele está aqui, entre nós. Quando você sai daqui e vai para a sua casa, o reino de Deus está lá, ao redor das pessoas que você convive. Quando você vai trabalhar, você está lá no seu ambiente de trabalho, o reino de Deus está lá. Porque o reino de Deus, ele não vem com aparência humana. O que tem que ser a nossa consciência? Eu estou vivendo o reino de Deus onde quer que eu vá. Eu estou vivendo o reino de Deus onde quer que eu esteja. Porque o reino de Deus é um princípio. O reino de Deus é um comportamento. O reino de Deus é uma forma de pensar. O reino de Deus é uma forma de agir. E quando você compreende isso, você vive o reino de Deus aqui, nesta igreja, no bairro José Anchieta. Hoje você está vivendo o reino dos céus. Você entende isso? Você está reunido, vivendo o reino de Deus, porque não está na aparência das coisas. Você faz de tudo o reino de Deus. Você faz de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá também em Gálatas, eu vou mostrar aqui para vocês, no capítulo 5. Veja bem, na verdade nós vamos voltar aqui, capítulo 2, Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou seja, em vão. Então a visão aqui é: eu estou crucificado com Cristo, eu estou em Cristo, e eu vivo esta vida para glorificar a Deus, eu vivo esta vida para exaltar ao nome do Senhor. E lá também em Filipenses, voltando lá no capítulo 3 e no versículo 8, diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, qual que é a excelência do conhecimento de Cristo? É que eu sofri a perda de todas as coisas. O que nós temos que compreender? Tudo ao nosso redor foi perdido. Mas se eu, a partir do momento que entendo isso, abraço a fé, abraço o conhecimento de Deus, eu vou dizer: olha, eu estou aqui para obedecer
obedecer a Deus. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Então tudo que eu fizer, tudo que eu tocar, vai ser para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Quando você estiver dirigindo o seu carro, é para a glória de Deus. Quando você estiver estendendo a sua roupa no varal, é para a glória de Deus. Quando você estiver sentado fazendo a sua refeição, é para a glória de Deus. Você está instituindo o reino de Deus na terra. Porque você teve todas essas coisas por perto. O valor que o bem material tem para você não é maior que o reino de Deus. O valor que as pessoas têm para você não é maior que o reino de Deus. Então você vive com as pessoas o reino de Deus. Você usufrui das coisas materiais para glorificar a Deus, porque você tem entendimento de que tudo é para a glória de Deus. Isso seria o final. É isso que acontece. O que eu mostrei aqui para vocês nos versículos é o final. Agora, a passagem de Mateus 13 a 44 dias é o começo. Quando Jesus começou a pregar, ele disse: é chegado o reino dos céus. Então aqui nesta terra chegou o reino dos céus. Jesus Cristo trouxe o reino dos céus para a terra. Ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque nos céus a vontade de Deus é feita, agora a vontade de Deus precisa ser feita na terra. Quando eu sigo o Senhor Jesus, eu cumpro esse propósito de Deus. Eu trago o reino dos céus para a terra. Quando eu vivo segundo o plano de Deus, quando eu sigo segundo a vontade de Deus, eu estou fazendo assim: olha, eu estou trazendo o reino de Deus para a terra. Eu estou trazendo o reino dos céus para a terra. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos trazendo o reino dos céus para a terra. O reino dos céus está aqui, porque nós estamos dando importância às coisas de Deus. Nós estamos dando importância a colocar o Senhor em primeiro lugar, a buscar o Senhor em primeiro lugar. Esta é a visão de Deus para nós. E quando eu descubro se eu estou trazendo o reino dos céus para a terra, olha o que ele explica. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Não é uma coisa assim que você vai achar de forma fácil. Quando você brinca com criança, as crianças de 2, 3, 4 anos, elas gostam muito quando você esconde uma coisa enquanto elas procurarem. Eu duvido se você acha. Aí ela fala: eu vou achar. E ela começa a procurar. Porque essa curiosidade que a criança tem de achar, e nós adultos também temos curiosidade, porém numa dose menor comparada com as crianças. As crianças são muito curiosas, elas querem muito conhecer, muito saber. Então quando você faz um desafio, logo elas abraçam aquele desafio e logo elas querem obter o resultado. Agora preste atenção aqui: se você não buscar, se você não procurar, você não vai achar, porque o reino do céu está escondido. Por exemplo, eu falei tudo isso até aqui, mas você pode não estar vendo o reino dos céus aqui no meio de nós. Você pode não estar vendo o reino dos céus na sua família. Você pode não estar vendo o reino dos céus no seu ambiente de trabalho. Você não enxerga, você não vê, mas ele está aqui. Jesus disse: é chegado o reino dos céus. Então chegou, ele está aqui. A questão é encontrá-lo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai ver de tudo quanto tem e compra aquele campo. O homem, por acaso, achou um tesouro, e ele enterrou no campo para ninguém achar. E ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, aquele lote, aquele terreno, porque ele sabia que o tesouro estava lá. Olha o raciocínio: o homem guardou o tesouro e o homem vendeu tudo que ele tinha para comprar o terreno onde o tesouro estava escondido. Mas se ele saísse com aquele tesouro nas costas, alguém ia ver e talvez tomar dele. Então ele não podia aparecer com aquele tesouro, mas ele tinha que esconder. Só que ele sabia que o tesouro estava lá. Então, irmão, quem tem que saber que o reino de Deus está na terra é
você que é cidadão dos céus, é você que é filho de Deus, é você que é filha de Deus. Você precisa enxergar, você precisa saber que esse reino está aqui, que o reino de Deus está no meio de nós. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante e busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E agora, nesse exemplo aqui, um negociante de pérolas, ele vende pérolas e compra pérolas, como você vai hoje na joalheria e você às vezes vende uma joia, você compra uma joia, é assim. Então aquele homem, ele cuidava dessas pérolas e ele encontrou uma pérola de muito valor e ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquela pérola de muito valor. Mas como que ele trocou tudo que ele tinha por uma pérola? Como que o homem que tinha o tesouro escondido também trocou tudo que ele tinha pelo terreno do tesouro escondido? Você está entendendo que aqui se trata de valor, como eu falei no começo da palavra? Se trata de valor, se trata do valor que você dá, porque as pessoas que estão vivendo o Senhor, as pessoas que estão vivendo o Cristo, as pessoas que estão vivendo o reino dos céus, elas dão valor a tudo que se refere a qualquer comportamento, a qualquer princípio, a qualquer atitude que engrandeça o nome do Senhor. Ele pensa, com esta atitude eu estou engrandecendo a Deus, ou com esta atitude eu estou envergonhando a Deus? O que eu estou fazendo está certo ou está errado? E quando ele faz essa reflexão, ele está dizendo assim, ó, o meu maior valor é agradar ao Senhor. O meu maior valor é viver para a glória de Deus. Se, meus irmãos, nós tivermos valor em alguma outra coisa, se nós tivermos que negociar o nosso princípio, se nós tivermos que negociar o nosso caráter, se nós tivermos que negociar quem nós somos, então nós ainda não encontramos o tesouro escondido, nós ainda não encontramos a pérola preciosa. Por quê? Porque quem encontra não quer abrir mão, quem encontra não quer voltar atrás, quem encontra não quer desistir, quem encontra não quer deixar para lá, mas ele quer permanecer junto do tesouro, ele quer permanecer junto da pérola. Esse é o reino de Deus. O último exemplo que Jesus deu, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus disse-lhes: entendestes todas essas coisas? E eles disseram: sim, Senhor. No final desse ensinamento de Jesus é o seguinte: ó, vocês todos entendam assim: jogou-se a rede ao mar e se pescou uma quantidade grande de peixe. E aí os pescadores colocaram aqueles peixes todos espalhados e foram separando os peixes bons dos peixes ruins. Quando você vai fazer compra, por exemplo, você vai comprar ovos, ou você vai comprar tomate, ou você vai comprar uma fruta, o que você faz? Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe a que está com a aparência melhor, a que está da forma que você quer. As que estão ruins vão ficando lá. Irmãos, o que acontece com as pessoas? Elas gostam de ir na feira cedo, porque os melhores produtos são comprados primeiro. O final da feira são aqueles produtos que já passou na mão de muitas pessoas e ficou lá e sobrou. Então preste atenção no que eu estou te falando. O reino de Deus, ele é algo separado
santidade. A palavra santidade significa separação. Então você foi separado para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, para dar valor àquilo que tem valor para Deus, para levar o nome do Senhor, para exaltar o Senhor através da sua vida, porque o melhor que você tem, o melhor que você faz é para a glória de Deus. Irmãos, uma pessoa que dá valor ao que é de Deus, ela jamais vai trocar aquilo que é de Deus por aquilo que não é de Deus. Ela jamais vai dar mais valor para aquilo que está lá fora do que para aquilo que está dentro dela, porque ela sabe que o reino de Deus está no comportamento que ela tem, na atitude que ela tem, na forma dela de falar, na forma dela de viver e de não se misturar com o pecado e de não viver o pecado. Irmãos, essa época de final de ano é uma época onde muitas pessoas se permitem dizendo assim: olha, eu posso pecar, eu posso fazer aquilo que desagrada a Deus, que Deus vai me perdoar. Na verdade, irmãos, o que o Senhor está falando aqui hoje é que se você encontrou a pérola preciosa, se você encontrou um tesouro escondido, você foi separado por Ele para glorificá-lo. Você está separado como um peixe bom. Você não foi jogado fora, você não foi lançado nas trevas, mas você foi colocado na luz que é o Senhor. Você foi colocado na presença de Deus, e que o Senhor tem para você é algo extraordinário. O que o Senhor tem para você é algo muito melhor, mas o que você precisa compreender? De que você precisa ter encontrado preciosidade em estar na presença de Deus, preciosidade em ter o princípio de Deus, valor em servir a Deus, valor em estar diante do Senhor. Irmão, quando você pega a Bíblia para ler, que valor maravilhoso, porque é muito importante para você. Quando você ora, você está dando aquele tempo para Deus, e aquilo é muito importante para você, porque você encontrou a pérola de grande valor, você encontrou um tesouro de grande valor. Quando você faz o que nós fizemos aqui hoje, abre os seus lábios e glorifica, abre os seus lábios e exalta a Deus, abre os seus lábios e dá o seu louvor ao Senhor. Então o que você está dizendo? Senhor, Tu és o meu maior valor, Tu és o meu maior valor. O maior valor é o reino de Deus, o maior valor é estar na presença de Deus. Como você coloca para as pessoas isso, as pessoas ao seu redor notam que você dá muito valor àquilo que é de Deus, que você dá muito valor aos princípios de Deus, que você dá muito valor às coisas que agradam a Deus. Agora, vamos supor que você não tem nenhum valor para as coisas de Deus. Todo mundo sabe. Mas ele não dá valor, ela não dá valor ao que Deus fez por ele, ao que Deus fez por ela. Ele não dá valor, ela não dá valor. Irmãos, preste atenção numa coisa: quando você acorda, você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Neste dia, o Senhor é o meu maior valor. Tudo que eu fizer é para te glorificar, tudo que eu fizer é para te adorar. Olha, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e arranca, porque eu quero ser reto na tua presença, eu quero te servir com alegria, eu quero estar diante de ti. Irmão, isso é para a vida. O valor que você dá para as coisas de Deus é para a vida, o valor que você dá para as coisas de Deus é para a eternidade. Agora cabe a você dar atenção ou não, cabe a você prestar atenção ou não. Quando aquela pessoa que é chata está falando, você não está nem aí. Ela pode falar o que ela quiser, você não escuta. Assim sou eu também, irmãos. Como eu não quero ouvir alguém falar, eu nem dou atenção, não quero saber. Muitas pessoas, irmãos, não compreendem o valor. E Deus, Ele olha para nós, observando se nós encontramos o seu reino como uma pérola de maior valor, se nós encontramos o seu reino como um tesouro escondido.
Tem uma canção que eu aprendi a cantar com um grupo missionário de crianças e juniores que fala assim: olha, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Quando você entende e abraça o Senhor e vive para a glória de Deus, porque você encontrou. Agora tem uma coisa, eu estou te contando sobre o tesouro, mas não é a mesma coisa se você achar. Não é a mesma coisa. O que você precisa encontrar, você precisa achar. Porque, irmão, o seu time pode ganhar o campeonato e não vai valer nada para mim. O que vai ter valor para mim é quando o meu time ganha. Vocês entendem? Isso nós vivemos todos os dias. Por que na hora de aplicar isso às coisas de Deus, nós deixamos de lado? Você precisa viver a sua história do tesouro escondido e da pérola preciosa. Você precisa viver isso. Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, o serviço ao Senhor precisa ser importante na sua vida, assim como é na minha. Mas eu não posso chegar e impor o reino de Deus a você. Eu não posso te obrigar a ter o reino de Deus como valor. Mas uma coisa eu te digo: se você tiver interesse, você acha. Se você tiver interesse, você encontra. Se você quiser, você faz acontecer. Porque você vai, você se esforça, você busca, você se coloca diante de Deus, você quer aprender, você se torna ensinável, você se coloca diante do Senhor e você vai crescendo na presença de Deus, e você vai crescendo no reino de Deus, e o sentido das coisas vai se alterando para você, e você vai dando valor àquilo que é espiritual, você vai dando valor àquilo que é princípio. Mas isso só você pode fazer. A viagem para o tesouro escondido é sua. O caminho para achar a pérola é seu. É seu. Só você pode encontrar. E eu te digo, está escondido. Então procura bem, tá? Não desanima não. Se você for daqueles que param logo no começo, vai ser mais difícil. Mas se você for perseverante, você vai encontrar. Você vai encontrar o reino de Deus nas pequenas coisas. Você vai encontrar o reino de Deus dentro da sua casa. Você vai encontrar o reino de Deus no seu trabalho. Você vai encontrar o reino de Deus aqui na igreja. Você vai encontrar o reino de Deus em todos os lugares. Se você pode, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos para agora. Pai Todo-Poderoso, te reino, Senhor.